Tudo bem, gente? Então hoje a gente vai justamente ver como que a gente adiciona a operação de subtração na nossa ULA de 1 bit e logo depois a gente vai ver como que a gente consegue estender a nossa ULA de 1 bit para ser uma ULA de N bits quaisquer, ok? Então, como é que funciona a subtração? A subtração, eu até tinha falado na nossa aula presencial no início do semestre, que a subtração ela era um caso especial da adição. Porque, na verdade, a subtração, computacionalmente, em formato binário, ela é feita no que a gente chama de complemento de 2. Complemento de 2. Opa! Estou bem vesgo aqui. Complemento de 2. Complemento de 2. Como é que funciona esse complemento de 2? É uma forma de representar o nosso número em binário, de forma que a gente consiga diferenciar os números positivos dos números negativos. Porque o negócio é o seguinte, no circuito, do ponto de vista material, a gente só tem zeros e 1 para o número binário. A gente não tem um sinal de menos lá no nosso circuito para representar um sinal de menos, igual a gente tem ali no sinal negativo, quando a gente está lidando com números binários, números decimais. Então, existe uma representação dos números negativos. E justamente o complemento de 2 é essa representação. Eu vou mostrar como que essa representação é feita. Alguém me ajuda aí e fala como é que eu escrevo o número 13 em binário, por favor. Alguém digita aí no chat. Como é que eu escrevo o número 13 em binário? 13. 13 em binário. Como é que é 13 em binário, gente? Coloca aí no chat para mim. Isso, boa, Rafael. Ó, o Rafael mandou um... Não sei se ele está usando a calculadora, ele fez de cabeça, hein? Ó, é exatamente o que o Rafael falou, claro que tu. Então, o 13 em binário é 1, 0, 1, tá? Eu vou só colocar um 0 à esquerda aqui para a gente conseguir entender o que está acontecendo, tá bom? Beleza. Então, esse é o 13 em binário. E aí, como que na representação de complemento a 2 a gente faz o número menos 13? É muito fácil. Vou colocar aqui para vocês. O menos 13 a gente faz da seguinte forma. O complemento de 2, a gente vai pegar o número em binário, a representação em binário, e aí a gente vai inverter todos os bits desse número binário e somar 1 no resultado. Então, beleza. Primeira coisa, vamos inverter todos os bits. Para a gente inverter todos os bits é muito simples. Tudo que é 0, todo o bit que é 0 vira 1 e todo bit que é 1 vira 0. Então, aqui no caso vai ficar 1, 0, 0, 1, 0. Eu literalmente peguei cada bit e flipei ele, inverti o bit. Próximo passo é somar 1 no resultado. Quando eu somo 1 no resultado, a gente tem justamente 1, 0, 0, 1 e 1. Ok? Pronto. Esse número aqui, 1, 0, 0, 1, 1, é a representação de menos 13 em binário. Antes que eu continue explicando isso aí, eu quero saber, quem que ficou com dúvida como é que eu computei o número binário negativo com base no número positivo? O Arthur? Vamos fazer de novo então. Arthur? Não, o mais aqui não é concatenação, não. O mais é a operação de mais mesmo. É a operação como se fosse 0, como se fosse mais 1. Eu vou fazer tudo de novo aqui, ó. Então tá, aqui que está o algoritmo. O algoritmo está aqui. Ó. Para achar o negativo, primeiro, a gente inverte os bits do positivo. Então a gente pega a nossa representação do positivo. Essa daqui é a representação do positivo, que é 0, 1, 1, 0, 1. E aí a gente vai inverter esse cara. Todo bit que é 0 vira 1. Todo bit que é 1 vira 0. A gente está negando o número. Então a gente vai fazer 1, 0, 0, 1
0. O que eu fiz aqui, eu peguei cada um dos bits que eu tenho e inverti eles. Simplesmente troquei 0 para 1 e 1 para 0. Ok aí, Arthur? Nessa primeira etapa? Depois eu explico o porquê que a gente tem que fazer isso, tá bom? Mas vamos tentar entender só o procedimento, tá? Beleza. O Leonardo falou assim, por que o 0 antes? Ô Leonardo, você vai entender o porquê do 0 antes na hora que eu for explicar o porquê, tá bom? Mas eu só quero que vocês entendam o mecanismo. Então a primeira etapa é, eu peguei o meu número positivo e inverti todos os bits. Diga, Arthur, ainda tá faltando uma etapa, hein? O Arthur tá digitando, vou esperar ali ele elaborar. Calma, Arthur, você tá ansioso, tá ansioso. Se fosse uma constante, eu inverteria todos os zeros antes. Você inverte tudo, você inverte todos os zeros, tá bom? Se for uma constante gigante aqui, se fosse zero, porque esse número aqui a gente tem 5 bits nele. Eu inverti os 5. Se fosse 32, eu inverti os 32 bits. Se fosse, ó, gente, se fosse 1, 2, 3, 4, aí eu ia ter 1, 2, 3, 4. Eu ia inverter todo mundo. Entendeu? Inverto todo mundo. Tá? Aí o negócio é o seguinte. A gente inverteu. O próximo passo é somar nesse resultado do número positivo que a gente inverteu ele, a gente tem que somar o número 1. Mais 1. Mais 1. Quando a gente faz o mais 1, né, esse número aqui nosso vai ser 1. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4. Eu vou tirar aqui esses números aqui para ficar fácil aqui da gente... Tá? Então, aqui a gente soma 1, vai dar 1, 0, 0, 1, 1. Tá bom? Ok, gente? Ok o processo? Arthur, tá ok. Leonardo, o processo tá ok? Leonardo, Matheus, Rafael, Guilherme, Iago, dá pra falar o nome de todo mundo. O Túlio não falou nada hoje, ele tá quietinho. Suave, então. O Túlio tá com a gente aí, mas ele tá quietinho, né? Isso. Ó, o Túlio vai falar, hein? O Túlio vai falar, gente. Sem problema. Show. Tá todo mundo entendendo, então. O negócio é o seguinte. Agora vamos tentar entender o motivo, tá? Igual o Guilherme falou assim, o 1 é para indicar o negativo. Isso. Quando a gente tem uma representação de complemento de 2, é justamente o bit mais, né, o bit mais significativo do nosso registrador, ou seja, aquele bit ali na esquerda. Se ele for 0, o número ele é positivo. Se ele for 1, o número é negativo. Porque o que a gente está fazendo na prática? É como se a gente pegasse o nosso espaço de representação dos números e falasse assim, ó, quando a gente tira um bit, a gente está justamente falando, ó, metade dos números que eu posso representar, eles estão na parte positiva e metade dos números estão na parte negativa. Então, o que quer dizer? Aqui, ó, quer dizer que se eu tenho 5 bits, normalmente eu tenho, com 5 bits, eu consigo representar 32 valores diferentes. 32 valores. 2 elevado a 5, que é igual a 32 valores. Certo? Só que aí o que acontece? Desses 32 valores, metade vai ser positivo e metade vai ser negativo. Certo? Na verdade, é assim, né? Metade é positivo, então quer dizer que é 16 positivos e 16 negativos. Na verdade, não é bem 16, é 16 e 15, porque o 0, ele é tudo 0, entendeu? Então a gente coloca aqui 16 e 15. Mais 0. Ok? Então, quando a gente está olhando para uma constante, aí a semântica que a gente dá para aquele número vai depender do software. Entende? Porque assim, o software que vai falar, olha,
eu estou lidando com um número negativo. Aí ele vai falar, beleza, esse número aí, 10011, é um número negativo. Se não, é um número positivo. Depende do tipo de dado que o software está lidando. Mas, do ponto de vista do processador, é tudo a mesma coisa. Gente, ficou alguma dúvida aí na questão da representação de números negativos? Como é que a representação ela é feita? Comenta aí para mim, enquanto eu continuo desenhando aqui. Fala aí, tá ok então? Ó, tem 9 participantes, eu preciso de 4 tá ok para continuar. 1 tá ok. 2, 3, 4. Fechou. Metade da sala tá ok, então a gente continua, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. A gente já viu como que, do ponto de vista de álgebra booleana, a gente consegue fazer uma subtração. Por quê? Na verdade, é o seguinte. Se eu sei como transformar um número positivo em número negativo, é muito simples, olha. Porque se eu quiser fazer A menos B, é a mesma coisa de fazer A mais menos B. E isso aqui vai ser A menos B, que é igual a A menos B. Então, eu fazer uma subtração é eu fazer uma soma com um número negativo. Então, beleza. Se eu sei como que eu transformo um número positivo em negativo, agora a gente já pode olhar como é que a gente implementa isso no circuito. Muito legal. O negócio é o seguinte. Aqui a gente tem o nosso B. Então a gente vai poder usar o nosso circuito somador. Porque o nosso circuito somador é basicamente assim. A gente tem que só fazer ele receber um número negativo e automaticamente o nosso circuito somador ele é capaz de fazer uma subtração também. Então olha só. A gente precisa de duas coisas para transformar um número positivo em negativo. Comenta aí para mim, quais são as duas etapas que a gente tem que fazer para ver se vocês estão prestando atenção. Inverter os bits. Segunda etapa, qual que é? Somar 1. Beleza. Primeira etapa, então. Vamos ver aqui o que acontece. Ó. A primeira etapa é essa daqui. Que a gente tem que... Opa, às vezes eu perco meu mouse. Ele voltou. A primeira etapa é inverter o bit. Olha só, aqui eu tenho B normal. E aqui, o que eu faço? Eu estou pegando B e estou invertendo B. Passando B por um negador. Que é o B negado. Tá certo? Inverti o bit. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que conectar. Eu ainda tenho que somar um. Então, aguenta aí. A gente ainda tem que somar um nele. Mas eu tenho que conectar esse cara. Eu tenho que falar, ó. Qual que é... Quem que vai para a entrada do meu somador? Se é o B normal ou o B negado. Porque se for uma soma normal, eu estou só adicionando dois números, eu faço o B. Se eu estiver subtraindo, eu vou ter que selecionar o B negado. Me fala o seguinte, eu vou ter que colocar uma caixinha aqui para escolher justamente qual desses dois que vai ser conectado no nosso somador. Me digam aí, essa caixinha aqui, qual que é o circuito combinacional que a gente já viu, que faz uma seleção de múltiplas entradas para uma delas e para a nossa saída? Ó, todo mundo está digitando. Multiplex. Excelente, é justamente o multiplexador que a gente precisa aqui. A gente tem aqui um multiplexador. Que com base num código, a gente já vai colocar o código ali, mas com base num código ele vai justamente escolher se vai ser o B ou o B negado para ir para a entrada do nosso somador. É exatamente o que está aqui no nosso próximo slide, olha só. A gente vai colocar um multiplexador aqui
para justamente fazer essa soma do B. Aí a gente tem aqui ou é o B ou é o B negado. Certo? Beleza. E o multiplexador faz isso baseado num código, que é justamente ele vem lá do opcode. Então tem uma parte do opcode que vai selecionar qual que é a entrada para o nosso circuito de somador. Tá bom? Gente, conseguiram entender o motivo de ter um multiplexador aí? Quem que está com dúvida, fala aí. Dá 4, tá tranquilo aí. Ó, o Leonardo está digitando. Vamos ver se ele tem dúvida. Beleza, Leonardo. Você falou que está um pouco confuso para você. O que está confuso? Do multiplexador? É porque é o seguinte. A gente acabou de falar no slide anterior que eu fazer uma subtração é a mesma coisa de eu somar o número com o negativo dele. É justamente isso aqui, ó. Quando eu vou somar, quando eu faço uma subtração, eu estou nada mais pegando o número positivo e somando com o número negativo. Beleza. A gente já viu o circuito de soma na aula passada, que a gente até fez uma recapitulação no início da aula, certo? E se você tiver com dúvida, volta na aula anterior depois, tá bom? Como que esse circuito de soma funciona. Mas o negócio é o seguinte, a gente está querendo só reutilizar esse circuito, então, para justamente pegar um número positivo e somar ele com um número negativo. Aí a gente viu que são duas etapas para fazer um número ficar negativo. A primeira delas é negar o número. Então a gente pegou um dos operandos aqui e negou ele. Então a gente negou ele e dá justamente duas saídas. Tem a saída dele negada e tem a saída dele não negada. E a gente tem que conectar esse cara no somador. Não tem como a gente conectar as duas entradas ao mesmo tempo no somador. A gente tem que selecionar uma delas. E aí que o multiplexador entra na jogada. O multiplexador ele vai selecionar. Ó, quando eu estiver fazendo uma soma normal, eu vou pegar o B. Quando eu estiver fazendo uma subtração, eu vou pegar o B negado, porque eu quero justamente fazer uma subtração, que é uma adição com um número negativo. Ficou mais tranquilo agora? Ficou menos confuso, Leonardo? Top. Legal. O que está faltando? Para a gente negar o número, a gente tem duas etapas. A primeira delas é inverter o bit. Qual que é a segunda etapa aí? Ó, tá no chat aí, é só roubar. Primeira etapa para transformar o número positivo em negativo é negar, inverter todos os bits. A segunda etapa é... Leonardo, fala para mim qual que é a segunda etapa. Somar 1. Beleza. Então, tá faltando somar 1 nesse circuito. A gente não somou 1 aí nesse circuito. O que a gente vai fazer para somar 1? A gente vai fazer o seguinte. Lembra que a gente tem o nosso VEM1? Muito bem. Se eu seto o VEM1 como 1 no nosso circuito somador, eu tenho justamente esse mais 1 que eu preciso. E aí pronto, olha. Eu inverti o cara aqui. Inversão. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Aqui a gente faz a inversão. Então aqui a gente faz o B negado. E aqui a gente faz mais 1. E aí o que está acontecendo aí no circuito? O A, quando o multiplexador ele selecionar essa entrada aqui, quando o multiplexador selecionar essa segunda entrada aqui, ele vai justamente pegar, negar o B e somar 1. Olha só aqui, ó, o código de operação ele é responsável por fazer os dois. Mandar o mais 1 para o VEM1 e controlar o multiplexador que vai ser usado como entrada no nosso somador. Tranquilo, gente? Me dá 4 tranquilos ali, ó. Agora 5, porque a gente tem 11 pessoas. Me dá 5, tá tranquilo aí.
3, 4, 5. Show. Ó, o Túlio vai contribuir. Túlio, tá tranquilo? Pegando no pé do Túlio. Túlio, tô pegando seu pé não, tá bom? É isso aí, ó. Então a gente conseguiu colocar o nosso circuito de subtração. Legal? Show! O que a gente vai fazer agora? A gente já viu isso aí. A gente vai agora acoplar esse cara na nossa ULA. Ó, isso aí já acabou. A gente vai acoplar na nossa ULA. Então vamos fazer o seguinte. Quem tiver o Logicsim aí, abre o Logicsim. Quem tiver construindo a ULA passo a passo desde a última aula com a gente, abre o Logicsim que já tiver a ULA lá. Quem não tiver começado ou não baixou o Logicsim, presta mais atenção. Agora é muito mais importante você prestar atenção e tirar suas dúvidas, porque o Logicsim você consegue baixar depois, tem um link dele no Canvas, e todos os circuitos que eu estou desenhando nas aulas e os circuitos que eu pedi de tarefa para casa e tal, inclusive eu fui bonzinho e coloquei todos os circuitos combinacionais e sequenciais disponíveis no Canvas. Tem como você baixar e simular eles depois em casa de novo para tentar entender o que está acontecendo, tá bom? Então tá, mas quem tiver Logicsim, deixa ele aberto aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Logicsim agora. Só fechar aqui a minha tela e abrir a tela do Logicsim. Espera aí, deixa eu achar a minha tela do Logicsim aqui. Achei. Okay. Me contem aí se vocês estão vendo em 3, 2, 1. Se vocês estão vendo a minha tela do Logicsim. Legal. O que é isso aí que está aparecendo no Logicsim agora? Esse aí é o circuito da nossa unidade lógica e aritmética que a gente desenhou juntos na aula passada, tá bom? A gente construiu ele do zero e se vocês estiverem com dúvida, volta no vídeo anterior, para quem estiver assistindo no YouTube, volta no vídeo anterior que a gente faz o passo a passo, ok? Então, o que é? Esse circuito ele tem as 3 operações básicas que a gente tinha introduzido na aula, que é o AND, o ilógico, né? O OR, o OR, e a nossa soma aritmética. E está faltando a gente introduzir a subtração. Mas antes da gente introduzir a subtração, que a gente acabou de ver, vamos só fazer uma relembrar de como é que esse circuito funciona. O negócio é o seguinte, esse circuito aqui, ele tem as entradas aqui, ó. Ele tem a entrada A e B, que são os nossos operandos. Aqui é o nosso código, qual que é a operação que a gente está efetuando. E aqui é a saída da nossa ULA. Esse daqui é o nosso vai1 e esse daqui é o nosso vem1, tá bom? Beleza, a primeira operação que está sendo selecionada aqui é a operação de código 00, que é a operação AND. Vamos ver se é realmente a operação AND. 0 com 0, a saída nossa está dando 0. 0 com 0, a nossa saída continua dando 0. É AND. Da mesma forma, se a gente faz 0 com 1, a gente continua tendo a saída em 0. E é AND. Por fim, se a gente faz 1 com 1, a nossa saída vai para 1, porque é justamente o nosso AND lógico. Legal. A próxima operação aqui que a gente vai testar é a operação de OR. Na operação de OR, a gente vai selecionar a segunda entrada do nosso multiplexador. O código dela é 0, 1. Beleza. Vamos testar se está funcionando a operação OR. 0 ou 0 tem que dar 0. É o que está acontecendo. Se a gente coloca 1 e 0, ele está dando 1. Perfeito? Se a gente faz 0 com 1, também está dando 1. Por fim, se a gente faz 1 ou 1, também dá 1. Legal? Então, está justamente tendo o comportamento que a gente espera, que é o OR lógico. Por fim, a gente vai testar a soma aritmética. A soma aritmética está conectada no nosso multiplexador na segunda entrada, que é 0, 1, 2. O código para a segunda entrada é justamente a entrada 1, 0. É o nosso código da segunda entrada. Vamos agora ver o que está acontecendo. Quando eu somo 0 com 0, a nossa soma dá 0. Quando eu somo 1 com 0, a nossa soma também
a nossa soma dá 1. Quando eu somo 0 com 1, a nossa soma dá 1. E quando eu somo 1 com 1, dá 2. Mas 2 em binário é assim, é 0, vai 1. Então, quando eu faço 1 com 1, dá 0. E o nosso vai 1, ele é ligado. Tá certo? Isso aqui foi uma explicação só para a gente relembrar como é que esse circuito está funcionando. Ok, gente? Quem tiver com dúvida nisso, como é que a gente construiu esse circuito, volta na aula anterior. Mas, de forma geral, quem acompanhou aí a explicação agora, conseguiu entender como é que funciona esse circuito? Me dá aí os oks. Ou quem tiver com dúvida, fala que está com dúvida também. Ó, o Arthur falou que está ok. Guilherme, Rafael, Túlio. O Arthur está digitando. Vamos só esperar ele digitar ali. O Arthur falou que está ok, então. Então, gente, legal. Vamos adicionar o nosso circuito somador. Para eu adicionar o nosso circuito somador, não. O suporte para subtração. Então, para eu adicionar o suporte à subtração, a gente viu que a gente tem que inverter os bits do operando B, tem que colocar um multiplexador antes de entrar no nosso circuito de soma e tem que acionar o vai 1. Vamos fazer isso então. Eu vou primeiro abrir um pouco de espaço aqui no nosso circuito. Vou abrir um pouco de espaço, arredar esses caras aqui para o lado. Tá o suficiente. Beleza. Legal. Então, eu vou usar o B aqui. Primeiro, eu vou desconectar o B do nosso circuito de somador aqui, tá bom? Ó, o B é essa linha aqui. Então, eu vou desconectar. O circuito de somador é esses dois caras aqui, ó. Esses dois circuitos grandes aqui, ó. Então, eu vou desconectar o B aqui, ó. Desconectei o B. Vai prestando atenção, porque se eu desconectar errado, vocês me falam. Desconectei o B. Desconectei todos os Bs dos nossos circuitos de somador? Parece que sim, né? Desconectei o B de todo mundo. Legal. Eu vou então agora tirar esse cara daqui e deixar ele só conectado lá no nosso AND e no nosso OR. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que negar o B. Vamos negar o B primeiro. Eu vou pegar uma porta NOT aqui. Certo? Vou pegar uma porta NOT. Deixar ela pequenininha ali para ficar bonitinha. Fazer o seguinte, ó. Vou conectar aqui o B na nossa porta NOT. E vou colocar a nossa porta NOT aqui embaixo. Essa daqui é a nossa porta NOT. E essa daqui é a nossa porta. Aqui é o nosso B e o nosso B negado. B e B negado. Ok, gente? Que eu tenho que, como é que eu vou conectar esses caras aqui no meu somador? O que eu preciso de colocar aqui? Qual que é o circuito que eu preciso de colocar? Comenta aí para mim. Isso. Então eu tenho que colocar um multiplexador aqui para selecionar qual que é dessas minhas duas entradas vai ser conectada no meu multiplexador. Igual aqui eu utilizei um circuito pronto do Logsim para colocar o multiplexador, eu vou usar o mesmo circuito aqui. Ó. Eu vou aqui em Plexers, seleciono aqui o multiplexador e vou configurar ele. Ó. Eu quero colocar ele só virando para... Quero colocar ele para cima. Coloquei ele para cima. E é um multiplexador que só tem duas entradas. Conectei ele aqui, ó. Certo? Está conectado? Está conectado. Ó. O multiplexador, então, ele tem essa saída aqui, e essa saída eu tenho que justamente conectar a saída no meu somador. Deixa eu conectar aqui a minha saída no meu somador. Ó.
colocar ele aqui mais para cima para ficar bonitinho. Então eu vou ter que conectar a saída no meu somador. Então eu vou conectar em todo mundo que eu tinha desconectado o B. Ó. Eu vou conectar aqui, 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 aqui. Ficou faltando alguém para conectar? Não, né? Conectado, 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 conectado. Tá tranquilo. A gente repara que tá faltando duas coisas ainda. A gente tem que conectar o nosso código de seleção do nosso multiplexador e a gente também tem que colocar o nosso vai1. Tá faltando? Vamos ver se está faltando. Conectado, 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 conectado. Conectado, conectado, conectado. Eu coloquei no A? Onde que eu coloquei no A? Esse cara aqui? Não, esse cara aqui, ele tá certo. É porque isso aqui é o nosso circuito de carry out. Penúltimo. Penúltimo. Deixa eu ver. Esse cara aqui? Qual que é, gente? Esse mesmo que tá faltando. Que eu tô com o mouse. Ele só tem duas entradas, não é não? Ele só tem duas entradas, ele não tem três, não. Vocês estão esses caras aqui tem duas entradas só, tá bom, gente? É porque esse daqui é o circuito que está fazendo a soma e está jogando para o X. E esse aqui é o nosso circuito que está calculando o vai1, que é o carry out. Essas portas lógicas aqui, elas todas têm três entradas. E essas portas lógicas aqui de baixo, elas têm todas duas entradas. Tá certo? Eu acredito que sim, ó. Não tem nem como, ó. Eu nem consigo, ó, tá vendo? Seguinte. Então, voltando aqui, gente. O que a gente tem que fazer agora? A gente conectou a saída do nosso multiplexador no nosso circuito de soma aqui, certo? Então, está faltando a gente conectar o seletor do nosso multiplexador. Para eu conectar o meu seletor do meu multiplexador, o que eu tenho que fazer? Esse seletor volta lá no desenho, volta lá no slide e cola. De onde que eu tenho que selecionar justamente, de onde que esse sinal do multiplexador vem. E qual que é a relação dele com o nosso VEM1. Tem dicas aí, gente? Me ajudem. Esqueci. Onde que eu tenho que conectar esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó, o meu sinal. Volta lá no slide. Alguém tem alguma ideia? Não? Tá. Vamos tentar entender, ó. Primeiro, eu neguei os bits e aí tá faltando eu fazer a soma de VEM1. O VEM1, ele vem justamente do carry in. E quando tá vindo VEM1, significa justamente que eu tenho que acionar esse multiplexador aqui. Ó. E aí, quando eu aciono esse multiplexador, eu vou selecionar como entrada do meu multiplexador do somador justamente a minha entrada negada e eu ainda vou estar somando 1. Ok? Esse daqui, pronto. Está pronto o meu circuito de subtração. E vamos fazer o circuito de subtração aqui. Ó. O negócio é o seguinte. Relembrando. A gente, quando representa um número negativo, a ideia é que a gente vai dividir. Ó, metade da representação é para representar números positivos e metade é para representar números negativos. A gente vai fazer o seguinte.
eu vou primeiro selecionar a minha operação de subtração aqui. A minha operação de subtração ela é selecionada da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o meu código de operação e vou falar, ó, é para acionar o somador e vou adicionar o carry in aqui, ó. Legal. E aqui é a minha saída, ó. A minha saída continua em 0. Porque olha só, quando eu faço 0 mais 0, 0 menos 0 dá 0. Certo? 0 menos 0 dá 0. Outra coisa que eu quero fazer agora é fazer 1 menos 1. 1 menos 1. Quando eu fiz 1 menos 1, deu 0. Então a gente vê, quando fez 1 menos 1, eu acionei essa saída aqui no meu multiplexador e fiz a minha soma de 1 com 1 mais menos 1, que é 1 menos 1, e deu 0. De novo, 0 menos 0 dá 0, e 1 menos 1 dá 0. Legal, gente? Perguntas? Deixem as suas perguntas aí para mim. Boa pergunta, tá, Rafael? Porque, na verdade, a decisão de fazer Na verdade, é assim, a gente vai ver no próximo slide, porque essa ULA aqui é de 1 bit, tá bom? Mas, assim, a decisão de fazer uma subtração, ela está relacionada a esse carry-in. Na prática, esse carry-in, ele é como se fosse um componente do nosso opcode aqui. Mas aguenta aí, a gente vai ver que isso vai ficar muito mais claro depois quando a gente for fazer uma ULA de N bits, tá bom? Beleza? Gente, mais pergunta aí. Tá tranquilo? Isso, Rafael. É porque, assim, quando o resultado que eu estou falando que é de 1 bit, é porque, assim, eu só consigo representar 1 bit. O carry out ali, ele não faz parte do nosso resultado. Ele está saindo do circuito. Então, inclusive, quando eu fui mostrar aqui, eu fiz assim, ó. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 0 dá 0. O que eu não fiz com vocês foi fazer 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1, não é? Mas menos 1 eu não consigo representar com um bit só. Eu preciso de mais bits. E é justamente isso que motiva a gente a pegar essa ULA, que ela só tem 1 bit de saída, porque essa ULA só tem um X aqui, e a gente vai estender a nossa ULA para ter N bits. Aí a gente vai conseguir ver justamente o resultado de menos 1 com menos 1. Ok? Todo mundo, inclusive, entendeu ali, ó. Na hora que eu estou mostrando aqui, ó, eu só estou mostrando 0 menos 0 e 1 menos 1. Para eu fazer 0 menos 1, eu preciso de mais um bit. Preciso de uma ULA maior, porque senão eu não consigo representar só com um bit. Porque esse cara aí, ele não tem como, porque eu não tenho um bit de sinal ali. Certo? Ok, gente? Pode passar para frente? O Arthur falou que pode passar para frente. Quem mais está tranquilo e a gente pode seguir? Legal. Então, tá tranquilo. A gente vai seguir com a nossa questão aqui. É o seguinte, eu vou salvar. Isso aqui, esse circuito aqui, gente, é o nosso circuito de ULA
capaz de fazer uma AND, ou uma soma e subtração, isso tudo em 1 bit. Eu vou disponibilizar esse circuito depois lá no nosso Logicsim, o circuito do Logicsim lá no nosso Canvas, para vocês brincarem, estenderem, colocar outras operações, ok? Até porque, de novo, o nosso trabalho vai ser baseado em fazer coisas no Logicsim. Um dos nossos... porque a gente tem mais 2 trabalhos que a gente vai fazer, um deles vai ser esse, mas eu falo disso depois. Vou fechar aqui, então, no nosso circuito e vou voltar para a nossa apresentação. Nossa aula. Beleza, vocês estão conseguindo ver aí minha tela com o próximo circuito, com a nossa apresentação? Legal. Então, a gente acabou de ver a ULA de 1 bit. Como que a gente vai fazer então? Essa ULA de 1 bit, ela consegue fazer todas essas operações que a gente viu, mas ele só produz 1 bit de saída. Por isso que a gente fala que é uma ULA de 1 bit. Tá, beleza, Pedro. Mas no MIPS, eu tenho registradores de 32 bits. No processador Intel eu tenho registradores maiores. Eu não quero fazer uma operação só num bit. O que eu faço? A ideia é a seguinte. Eu vou pegar... Lembra que na questão para fazer um registrador eu peguei um flip-flop e conectei todo mundo eles e fiz um array de flip-flops? A ideia aqui é a mesma. Se eu tenho uma ULA de 1 bit, eu quero fazer uma de 32, eu vou replicar essa minha ULA de 32 bits. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. A nossa ideia aqui é justamente, não sei por que está aí, é o seguinte. Para eu ter uma ULA de 32 bits, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma ULA de 1 bit e conectar elas todas. Como que eu faço essa conexão? O carry in de uma ULA vai ser conectado no carry out da outra ULA. E aí você faz isso um tanto de vezes. Essa figura aqui vai deixar mais claro para a gente de como que a gente faz isso. Opa. Olha só, aqui é uma ULA de 4 bits. O que eu fiz? Eu peguei 4 ULAs de 1 bit e conectei elas. Esse daqui, o carry in, ele vem lá de cima. Aí entra a pergunta que o Rafael fez e que acho que o Leonardo também tinha feito. De onde que vem o carry in? O carry in da primeira ULA de todas vem do opcode. Olha só, tá vendo? Tá vindo do opcode. É o mesmo sinal. E aí ele vai, um pedaço vai para o carry in e o outro pedaço vai para o multiplexador. E aí, as demais ULAs eu conecto da seguinte forma. Eu pego o opcode para selecionar lá, mas o meu carry in vem do carry out da nossa próxima ULA. E eu conecto todo mundo em o que a gente chama de conexão em cascata. Então, olha só, aqui eu tenho o meu carry in, e está todo mundo ligado no carry out. O carry out está ligado no carry in da outra. E olha só, quando eu faço isso, eu consigo colocar as nossas operações ali, os nossos 2 operandos quaisquer, S0 e S1. E aí eu faço a operação de 0, 1, 0, 0 com 1, 1, 0, 0, com base na operação que eu vou fazer. Aqui no caso é uma soma. Então, quando eu somo esses 2 valores, eu tenho o resultado em binário. O que eu fiz? Eu construí a lógica toda para 1 bit, repliquei ela para 4 bits. Então, tudo que uma ULA de 4 bits ou 32 bits ela é capaz de fazer, é a mesma coisa que a gente é capaz de fazer numa ULA de 1 bit. Tá tranquilo, gente? Como que a gente construiu essa ULA maior? Rafael e Leonardo, vocês que estavam... Leonardo não, é o Guilherme que estava com a mesma dúvida. Rafael e Guilherme, então ficou claro para vocês de onde que vem esse sinal do carry in da primeira ULA de todas? Legal. Antes
de eu falar uma última ressalva aí quanto à construção de uma ULA. Alguém ficou com alguma dúvida aí do que a gente fez, como que a gente construiu uma ULA maior? Túlio, tá tranquilo? Continua tranquilo aí do seu lado, Túlio? Beleza, então. Gente, vou fazer uma pergunta aqui que ela é muito relevante, só para a gente entender. Seguinte, simples, muito simples. O que a gente fez? A gente construiu uma estrutura muito complexa, que é uma ULA, com base em estruturas elementares. Só que toda coisa que é simples de ser construída, ela não necessariamente é a melhor, né? Senão ia ser muito fácil. E tem um problema com esse circuito. Eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês conseguem enxergar esse problema. Tá? Lembrem-se que um circuito lógico nada mais é, no mundo físico, ele é um circuito elétrico. Isso quer dizer que a gente tem um sinal de eletricidade que atravessa o nosso circuito todo. E a gente lembra que o nosso circuito opera numa frequência, que tem um clock, que a cada ciclo de clock ele vai salvando as coisas na nossa memória. Então, o circuito, né, a nossa corrente elétrica, ela tem que ser rápida o suficiente para propagar nesse circuito todo e fazer todas as operações acontecerem numa noção de que está tudo acontecendo em paralelo, mas na verdade, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, mas na verdade tudo é feito, né, quando a corrente elétrica está passando, ela passa, né, gradualmente no nosso circuito. E aí o que acontece? Existe um sinal aí, nesse circuito aí que a gente desenhou, existe um sinal que ele tem que passar, o caminho que ele tem que passar é um caminho muito grande, ele é muito maior do que o de todo mundo. Alguém consegue ver que existe um sinal aí que ele tem um caminho muito maior a ser percorrido do que os demais? Quem que me diz aí qual que é? Vamos ver se vocês sabem. Coloca aí no chat. Qual que é o sinal que ele tem que percorrer um caminho gigante aí no meu circuito? Justamente. O Matheus colocou em azul, o Arthur falou de edge ali. Eu vou falar aqui. Esse cara aqui, na hora que ele entrar no nosso circuito, né, ele está entrando em cada uma das ULAs. Mas ele está relacionado com esse cara aí. Na verdade, e essa é uma pergunta bem difícil da gente ver da primeira vez, ó. Tá vendo que esse cara aqui, que é o carry-in de todos os caras, ó. Ó o que acontece, ó. Ele vem aqui, ele entra na nossa ULA. Dentro da nossa ULA, ele passa dentro do circuito de carry-out, e aí esse cara, ele calcula o carry-out e vai descendo, ó. Vai descendo, vai descendo, descendo, descendo. Para eu calcular o carry-out da minha última ULA, eu tenho que calcular o carry-out de todas as ULAs precedentes. Se eu tenho uma ULA de 1 bit, ok. Uma ULA de 4 bits, ok. Uma ULA de 32 bits, esse caminho já começa a ser muito grande. Todo mundo consegue ver que para eu calcular o carry-out do último bit de todos, eu tenho que passar por todos, aquele sinal ele tem que passar por todo mundo ali. Vocês conseguem enxergar isso? Legal. Matheus, consegue enxergar isso aí? Como assim a forma manual, Matheus? Na verdade, o nosso circuito ele trabalha da mesma forma que o caderno faz. Essa daí é justamente a forma do caderno, que é o vai 1. E o problema é que quando a gente vai computar, quando a gente computa a última unidade de todas, a gente já tem que ter calculado todos os vai 1s. E essa que é a essência do nosso problema aqui. Vamos tentar só colocar aqui de uma forma mais estruturada. Esse cara aqui no circuito a gente chama de caminho crítico.
E, na verdade, esse caminho crítico aqui, ele é uma coisa que está presente em todo o circuito que a gente vai projetar. No caso do somador, o caminho crítico é justamente computar o vai 1. Em outros circuitos, o caminho crítico vai ser outro, mas o caminho crítico ele sempre vai existir no circuito. É como se fosse dado um circuito, qual que é o maior caminho que o sinal tem que percorrer. E assim, o problema é que quando a gente tem esse caminho crítico, a gente tem que trabalhar tentando otimizar o tamanho desse caminho. Porque, assim, lembre-se que é um sinal que propaga. Se o caminho é muito grande, a corrente de eletricidade ela demora mais tempo para passar. A gente está no mundo físico. Por mais rápido que seja a velocidade elétrica, né, da luz, do circuito, existe um tempo de propagação. E quando a gente fala que o nosso circuito está operando a 4 GHz, o tamanho do caminho crítico é realmente importante. É uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente projeta um circuito. Então, isso aqui é só para motivar. Porque é igual o Matheus falou ali. Isso daí é o algoritmo do caderno, lápis e papel. Mas, tipo assim, o que é implementado na prática, o que no seu computador, o que o seu processador aí da Intel, do MIPS, o que eles fazem na prática, é um circuito dedicado que eles chamam de Fast Carry. Depois vocês dão uma olhada ali, para quem tiver mais curioso, no livro ali do Enerce e do Peterson, eles discutem essa questão de como que você pode fazer um circuito para calcular esse bit de carry out de uma forma mais rápida, de forma que você reduza o tamanho crítico do seu circuito e você consegue operar em uma frequência ainda mais elevada, tá certo? Mas isso aí é uma questão de quando você está implementando o circuito na prática, né? Quando você está mexendo, né, se é um engenheiro de hardware, você tem que projetar isso. Mas de um ponto de vista lógico, é a mesma coisa. É a mesma coisa de quando a gente tem um algoritmo. A gente pode ter um algoritmo mais eficiente e menos eficiente para resolver o mesmo problema. É a mesma coisa, que é um algoritmo em hardware. A gente tem um algoritmo lápis e papel para resolver a questão do vai 1 e tem um algoritmo mais eficiente para resolver o problema do vai 1. Gente, ficou claro alguma dúvida aí nessa última discussão quanto ao Fast Carry, a construção da ULA de N bits e assim por diante? Tá tranquilo? Ficou bem claro aí para todo mundo? Pro Arthur tá tranquilo? Matheus, Rafael, Túlio, Vitor, Guilherme. Oi, Laura, você entrou tem pouco tempo, né? O Matheus tá certo. Vamos ver aí. A internet caiu, tá certo. Depois dá uma olhada lá na aula, tá bom? Vai ficar gravado. Então, gente, eu vou terminar a gravação da nossa aula aqui. Primeiro no Canvas e no YouTube.